Só abrindo um parênteses. Quando você fala ali, ó, que quando a pessoa sabe onde quer chegar, certo? Já sabe onde quer chegar. Sabe onde quer chegar, muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Quando ele tá falando isso, ele tá falando de forma figurativa, ok? Mental. E isso se chama visionário. Visionário. É quando você tem uma visão em que ninguém enxerga. Então nós estamos passando para vocês em casa aí, um passo a passo. Então entenda como aqui é uma troca de ideia, tá ok? E nós vamos tentar ser o mais claro possível. Depois vocês deixam no comentário se realmente está sendo produtivo para vocês, tá bom? Se realmente, como o Gilmar colocou um ponto ali, se realmente está sendo explicativo. Quando ele fala assim, ó, vou falar até mais devagar, que é exatamente por vocês, tá ok? Nós temos muito a aprender, esses jovens também, mas é por vocês. E aí, a maioria das vezes eu vou tentar explicar da melhor forma possível, porque foi assim que eu fui ensinado, tá ok? Essa questão de o que é ser visionário é exatamente quando você tem, basicamente, a certeza de onde você quer ir, você sabe aonde quer ir, e aí só assim entra essa resiliência, porque realmente você já viu, por mais que ninguém entenda, mas dentro de você já viu, e aí entra muito daquela que você falou no início, que é a questão do combustível ali, do que você escuta, do que você consome e tudo mais. Então tudo isso vai servir de combustível para queimar dentro de você, para você continuar sendo resiliente. Então vai muito do que você escuta, vai muito do que você vê, vai muito do que você consome. Então é importantíssimo você trocar as bases. O que você consome, para você ter foco e objetivo no que você quer. Lembra? Nós estamos falando de adolescentes, ele está falando do início da jornada dele, onde realmente ele não se via como profissional, não conseguia se enxergar. E aí entra, nesse caso eu, como irmão mais velho, e nessa troca de ideia. Nós temos 1 ano de diferença. Ok? Então, nessa troca de ideia, graças a Deus, nós sempre tivemos essa proximidade. Por conta dessa proximidade, nós sempre tivemos muito atrito. Por quê? Porque construção de ideia, construção de pilar. Vocês têm que sempre entender, e aí eu já vou entrar num ponto, já vou revelar o porquê disso aqui. Os dois são sócios numa empresa, acabaram de iniciar uma empresa, então palma para isso, para esse momento, embora não seja tão estimulante, porque o empreendedor no Brasil, vocês vão começar a entender que é custoso, porque o nosso sistema tributário do Brasil realmente não nos incentiva a ir adiante, tá ok? Ele é muito custoso, o sistema tributário, só que tem uma regra clara: quer dormir em paz? Não burle as normas, não burle as leis, tá ok? Faça exatamente o que precisar ser feito, por mais que vai demorar um pouquinho mais o crescimento, mas vai ser um crescimento consistente e tranquilo, vai te fazer dormir de boa. E aí, continuando aqui, nesse ponto que o Gilmar coloca ali, ó, que ele tem essa proximidade, nós temos essa proximidade, e aí algo que eu tinha em mente, que tinham me passado, que eu tive acesso, que foi a questão da vidraçaria, e logo mais nós vamos entrar nesse ponto, tá ok? Que aí o Gilmar volta também com essa parte, mas é só para deixar tranquilo ali, para vocês terem um entendimento do que faz você ter esse foco, essa resiliência, entendeu? Essa chama para queimar aí dentro, é o que você consome. Então, imediatamente, conselho, tá? Não é ordem, conselho, imediatamente, pare de consumir conteúdo porcaria. Isso vai acabar com o combustível teu aqui dentro. Entenda, se você tem lenha para queimar, lenha move locomotiva. Lenha. Então, o conteúdo, se ele for um conteúdo construtivo, tá ok? Então, procure mentores, procure estar perto de pessoas que agreguem e uma série de coisas. Isso vai te levar longe, por mais que não seja tão tecnológico, pronto a palavra, mas que não seja tão tecnológico como um metrô, como um trem-bala ou coisa do tipo, a locomotiva vai te levar longe, de forma segura, de forma consistente e nos trilhos, ou seja, você vai ter um bom plano, uma estabilidade para ser seguido. Então,
entenda que tudo que você consome vai ser essa lenha em cima do que o Gilmar falou aí, que vai queimar para te levar adiante, essa locomotiva. Agora, se você tiver gravetos, que é o que você consome, que é o conteúdo rápido, exemplo, conteúdo rápido, vamos fazer um paralelo ali com essa chama. Se você tiver conteúdo raso, conteúdo rápido, micro conteúdo que não faz sentido, imagina que seja papel. Você vai longe com esse papel? Não. Entendeu? Então é exatamente isso. A diferença para você ser resiliente, continuar nessa trajetória ou não. Para ter aí essa questão do ser visionário ou não. Quando você consegue olhar adiante, mesmo que você não saiba como, mas você tem a direção. Cara, eu quero chegar em tal lugar. Por mais que eu não sei como, não faço ideia, mas essa jornada vai me levar a tal lugar. E aí, isso que fez, então, o Gilmar seguir em frente aí, continue aí com esse contraponto teu aí. E aí, o que é interessante na história da vidraçaria Madre Glass? O primeiro objetivo de todo empreendedor é construir o nome. Exato. Entendeu? É a primeira coisa que vocês precisam fazer. Por quê? Porque o cliente de vocês não conhece ainda a qualidade. Entendeu? Tem muitas qualidades de vocês que está guardada dentro da tua mala de ferramenta, por exemplo. As tuas habilidades, o cliente ainda não conhece. Então, tua primeira conquista vai ser conseguir ser a lembrança do cliente. Entendeu? Como, por exemplo, o teu cliente está lá querendo fazer uma persiana. O que vem na cabeça dele? Qual a empresa que vem na cabeça dele? Exato. Entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é isso. E para fazer Fixar a tua marca. E para fazer isso, você tem que entender que a maior parte das coisas que você vai fazer vai ser MK Vision, Matheus e Kelvin. Uma boa parte do que você vai fazer vai ser propaganda, entendeu? Então, pensando nisso, o que a Madre Glass, a cultura da Madre Glass já fazia? Tudo que eu faço, ele precisa ser duradouro. Perfeito. Entendeu? A ponto de que quando alguém tiver contato com isso, ele já vai estabelecer isso como qualidade. Perfeito. Entendeu? Como, por exemplo, qual a primeira vez que você viu uma Ferrari passando na avenida? Aquilo impactou? Verdade. Entendeu? Então, quando você tiver a oportunidade de ter um carro de milhões, qual carro você vai querer ter? Eu vou querer ter aquele carro que eu vi. Perfeito. Entendeu? Pela referência. Pela referência. Então, e assim a gente foi construindo um nome. Entendeu? Quando você consegue construir um nome, uma coisa que vai te favorecer, o primeiro retorno desse investimento que você vai ter é na disputa de orçamento, entendeu? Porque na disputa... Chega na frente. Entendeu? Na disputa de orçamento. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está comprando um carro e está comprando um New Civic, por exemplo. Entendeu? Um é um carro. Caramba, a galera te pegou pesado. Você tá entendendo? Quando tu mexeu com o sonho da adolescente. Um carro é uma coisa. Geralmente eles querem moto, mas um carro é uma coisa. Agora o New Civic, mano, aí o cara já, opa, o molecada já, eu quero então, um New Civic. O que a gente precisa entender como empreendedor? A gente precisa entender que quando o cliente olha a tua marca, ele precisa enxergar coisas além daquilo, entendeu? Então, quando o cliente vai fechar uma persiana, ele vai ter a opção de fazer uma persiana ou fazer um serviço com a MK, entendeu? Quando ele olha pro MK, cara, as emoções já vão saltar nele. Por quê? Porque, caramba, eu vi na casa do meu vizinho, era assim. Exato. O meu fulano de tal falou, era assim. Então, aquilo, sem você falar, uma frase que meu irmão já falava pra mim no começo da minha história. Você precisa criar de uma maneira que você fale sem falar. Exato. Entendeu? Porque as minhas obras vão falar por mim. Nem entendeu? sempre, isso é importante, porque nem sempre você vai ter a oportunidade de falar e muito menos, nem sempre você vai ter a oportunidade de estar lá.